time e jogar com a empresa. Na verdade, nós, líderes, muitas vezes esquecemos de jogar com o time e jogar com a empresa. Nós jogamos no intuito de alcançar metas. A Tânia Tanuri, que é uma das professoras atuantes em estratégia e liderança da Fundação Carlos Chagas, ela postou uma mensagem dizendo que nós, líderes, temos uma cultura corporativa de buscar resultados. Isso nós vamos buscar resultados, seja a qualquer custo for, nós vamos buscar resultados. Mas esquecemos de jogar com o time, de entender o outro. Nós não entendemos o outro. A gente passa 20, 30 anos casados, hoje nem se passa tanto isso. Mas a gente dorme, convive com nossos irmãos tantos e tantos anos e a gente não conhece o outro. Nós precisaríamos conhecer muito mais o outro. Lado de estratégia, o Peter Drucker diz que você tem, Michael Porter, ele diz que você tem que conhecer tão bem o concorrente quanto a si próprio. E nós não, e do lado da liderança, o Kenneth Blanchard e tantos outros afirmam que você tem que conhecer o outro tão bem quanto você conhece. Então, alcançar metas, isso realmente nós, gestores, trabalhamos em prol disso. Mas jogar com o time, a gente às vezes esquece desse time. Time mesmo, academicamente falando, time é quando teus valores, tua visão, tua missão coincidem com os meus. As nossas visões, nossas missões, nossos valores coincidem com o da empresa. Aí vira time. Todos envolvidos num só e único objetivo. Se isso acontecer, a gente conquista bons resultados. Mas quando não, há conflito. O conflito é justamente porque meus valores não batem com os seus. A razão da verdade de você, por que nós entramos em conflito com o outro, porque os meus valores não batem com os dele. Isso é natural. E jogar com a empresa, às vezes não jogamos com a empresa, porque a empresa tem uma cultura e nós levamos, trazemos uma outra cultura. E o recrutamento, nosso RH querido, às vezes esquece ou manda para uma terceirizada. A terceirizada, às vezes, não está entendendo, não tem todo o briefing da cultura organizacional da tua empresa. E aí leva basicamente os 5 melhores, que ela imaginou que poderia ser os melhores. E a gente, às vezes, até contrata. Mas, para você ter pessoas competentes na tua empresa, e pessoas altamente comprometidas, são 2 áreas totalmente diferentes, né? Embora uma atrapalhe a outra. Mas a competência você até pode formatar. Você até pode fomentar a competência nas pessoas. Agora, o comprometimento não. E o comprometimento só eu quero. Se eu quiser fazer, eu faço. Se não quiser, não. Não tem cristão desse mundo que faça eu fazer. Porque eu me amarro e não falo mais nada, não faço. Então, a gente teria que entender o outro. Entender o outro é um dos princípios básicos do coaching. E no caso que aí o Vicente Falcone cita de atribuir, alcançar metas baseadas em gaps. E o professor Caio citou muito bem, é o gap competencial. E a gente tem gaps de competência. Mas normalmente a gente contrata por competência e demite por comportamento. Essa máxima vem até hoje. Mas nós admitimos por competência e você admite o mais competente? Será que o mercado tem essas pessoas tão competentes assim? A Tânia Tanuri disse outro dia também sobre isso. Nós não temos pessoas tão competentes quanto gostaríamos de ter. Porque nós somos os responsáveis por nós não desenvolvermos essas competências no outro. Se fôssemos voltar ao passado, eu não sei até se essa máxima bate com os dias atuais. Edward Deming, ele dizia lá em 1940, por aí, ele dizia que 94% dos erros organizacionais, professor Carlos, vamos fazer a continha de matemática, 94% dos erros organizacionais estão centrados na gestão. 94%. 4% dos erros organizacionais estão centrados em processos.
Ah, Fernando, mas aí, para fechar 100, 94 com 4, 98, para 100, 2. 2% estão centrados no operacional. Mas vocês acham que nós, líderes, centramos 98, que se você considerar que processos é parte da gestão, você acopla lá para 94, faz 98. 98% dos erros organizacionais estão centrados em nós, gestores. Mas vocês acham que nós, gestores, realmente assumimos 98% de culpa? Certamente que não, porque é culpa sua. Falar aqui com o pessoal da INPS, aliás, todo final de palestra tem sempre quem bate palma, quem vai, alguma coisa. E para eu evitar essas vaias, eu vou fazer mais auê para que os aplausos cresçam mais, eu sempre trago pessoas mais amigas. Então eu trouxe um time aqui que pode bater palma, né? Que aí já abafa aqueles que não gostaram. Né? Tá? Mas se vocês acham que nós vamos assumir 98% de culpa, sempre achamos um bode expiatório para dizer o erro foi dele. Ele não tem mais o perfil que a nossa empresa gostaria de ter. E o erro é dele? Não, porque se perguntar a ele a tarefa, ele vai dizer, eu não acertei fazer porque ninguém me ensinou. Mas você devia saber. Não. Não. Quem devia saber era eu, gestor, para passar para o meu subordinado tudo o que ele deveria fazer. Mas às vezes nós, gestores, ou nem sabemos, ou quando sabemos, não queremos fazer. Entregamos para um outro subordinado, delegamos para ele, sem achar que ele tem essa competência, inclusive, para fazer essa tarefa. Ensina ela a fazer essa tarefa, esse relatório ensina para ela. Será que ela sabe fazer esse relatório? Então, jogar com o time, alcançar metas, jogar com a empresa, está muito centrado, praticamente 98% dos erros organizacionais na gestão. Será que nós promovemos o domínio do método pela equipe? Será que nós conscientizamos as nossas equipes de que as tarefas devem ser feitas assim, assim, assim? Será que nós dizemos tudo para eles? Será que nós fomentamos esse conhecimento técnico conceitual? Porque coach ou os nossos líderes estão para desenvolver nos liderados a habilidade técnica. Porque nós precisamos, são 4 tipos de habilidades que regem o nosso mundo, né? Habilidade técnica, conceitual e humana. Então, na função em si, você precisa da habilidade técnica. Quanto mais alto na escala hierárquica, nós precisamos muito mais da habilidade conceitual. Para hierarquicamente abaixo, eu não preciso de ser técnico. Existia até um técnico de futebol da seleção brasileira, faz muitos anos, chamado Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho não sabia nem o que era uma bola. Mas ele tinha uma expertise estratégica em futebol magnífica. O Brasil não ganhou também na mão dele, mas foi um dos melhores times que ele se conseguiu fazer no Brasil. Porque ele não precisa, por ser gestor, ele não precisa ser técnico na função abaixo. Ele não precisa de ter habilidade técnica, ele precisa ter habilidade conceitual. E entre isso, né, está a habilidade humana. A maneira de como você se relacionar para esse time jogar. E aí vem jogar com o time, recrutar, treinar. Nós até recrutamos. Mas será que nós recrutamos toda uma árvore prioridade? Será que nós fazemos árvore de necessidades prioritárias? Será que nós fazemos mesmo toda a descrição do cargo e do que a gente quer do colaborador, do candidato para ocupar aquele cargo? Às vezes a gente não faz isso, a gente faz 10 necessidades e não coloca isso em ordem de prioridade. Quer dizer, se ele tiver aquele... Qual é o primeiro? Às vezes eu faço isso em algumas seleções. Fui selecionar um executivo para uma empresa e eu disse, me dá 10 valores. Tanto faz, né? Qualquer coisa que você pensar. Você faz 10 valores. Aí ele escreveu os 10. Eu digo, agora você coloca esses 10 por ordem de importância na sua vida. O primeiro valor terá que ser tão mais valioso que o 10º valor. Né? Se você dividir, não vai dar 10% para cada um, porque aí é simples. O primeiro valor deve valer uns 30%, alguma coisa.
E a gente fica complicado. Alto executivo. E a gente fica complicado para discriminar ou descrever por ordem de importância o que a gente quer na vida. E nós, pelas funções que nós desempenhamos, somos muito cobrados, que a pressão é muito grande, diminuíram-se os funcionários nos vários departamentos e nós acabamos por fazer 2, 3 funções ao mesmo tempo. E todas as funções, as suas tarefas, têm prioridade 0, né? Prioridade 1. 5, 6 prioridades, 1. Não existe 2 prioridades, 1. Não existe. Ah, existe, Fernando, existe. Na minha empresa existe. Eu sei que existe, mas está errado. Nós, gestores, erramos quando... Seu Fernando, isso aqui é para agora ou para depois? Agora. E esse aqui, agora. Não tem como. Não existe isso. Né? Não existe como você dizer 2 prioridades ao mesmo tempo. Você não é doido? E mesmo que fosse, não fazia. Nós temos que tirar pessoas da zona de conforto. Fazer avaliações de desempenho, porque algumas empresas ainda não fazem avaliações de desempenho. As empresas maiores até que fazem. Mas fazer avaliação de desempenho é uma coisa. E dentro dessa avaliação de desempenho tem outra muito importante. Que plano você vai montar? E como será esse plano? A gente precisa fazer esse tipo de acerto. Né? Avaliações honestas, sistema de incentivo. E demitir, claro, demitir tem que ser. Porque o Jack Welch dizia que ele jogava na GE com 20, 70, 10. 20% era o top de linha, 70% era o mediano, que lutavam para chegar aos 20%. E 10% era o turnover da GE anual. Tinha que ser. Como ele usava uma liderança muito coercitiva, ele dizia, não chega aos 10%. Se chegar ao número 10, você será demitido. Um pouco ameaçadora, né? E hoje também não existe muito isso. E jogar com a empresa. Trabalhar com cultura. Cultura única. Mas você tem uma cultura, eu tenho outra, você tem outra. No mínimo, você ter pessoas que comunguem com o mesmo pensamento de atingir resultados. Mas isso a gente só consegue se a gente conhecer o outro. Se a gente não conhecer o outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Alinhar valores individuais à organização. Esse é que é um dos pontos-chave. E o coach organizacional, o coach que monta uma certa estrutura alinhada à estrutura estratégica da empresa, ela mantém pessoas mais satisfeitas dentro da empresa. Imagine você ser fanática pelo departamento de RH, como supervisora, coordenadora, gerente de RH, e teu diretor chama você para te botar como gerente de logística. Aquilo é um inferno para você. Sem te perguntar se você gostaria de trabalhar na logística. Ele simplesmente diz, hoje estamos no dia 19, né? A partir do dia 1º de abril, você vai trabalhar na logística. E fulano vem trabalhar no seu lugar, ou seja, tu tens que ir. É uma passagem só de ida, porque o outro já chegou no teu lugar. E agora? Nós aceitamos por quê? Por uma questão de sobrevivência financeira. Aceitamos porque muitas vezes temos lá atrás outros afazeres, outras responsabilidades e não podemos sair desse dinheiro, de repente, desse salário atual. Temos que enfrentar esses abacaxis. Mas isso está errado. Quer dizer, você, além de RH, gostaria de trabalhar em quê? Mas nós não fazemos isso. E aí vem um pouco do que é coach. Né? Acho que vem para cá, vamos para lá. Ferramenta com finalidade de desenvolver pessoas para alcançar objetivos. O Eduardo Rodrigues, da editora Ser Mais, que é do Instituto Brasileiro de Coach. Essas citações são todas de professores em coach, mestres em coach, etc. A presença do coach faz com que o trabalho seja mais verdadeiro. Você tendo uma pessoa que te oriente, que te encaminhe no lugar certo, no caminho certo. Nas áreas sociedade, pessoal, profissional e carreira. Flexível, porque nós trabalhamos as 3 missões
compartilham com o processo de coaching. Flexibilidade, diagnóstico e acordo. Nós temos que ser flexíveis na maneira de orientar alguém. Nós temos que saber diagnosticar, que, aliás, é o curso que vocês terão após as inscrições, né? É uma bolsa free para vocês terem 8 horas sobre diagnóstico. Como diagnosticar pessoas? Envolvendo, porque, na verdade, nós deveríamos usar palavras ou perguntas que levassem o outro à reflexão. O coach, ele é constantemente um coach consultivo. Nós deveríamos fazer perguntas que levassem o outro à reflexão. Não sei porque ele está saindo da... de dentro para fora. E nós usamos muitas vezes, quase sempre nós usamos perguntas de ordem fechada. O Brasil, a economia está mal. Dilma está brigando com o PT, não é verdade? E nós só fazemos balançar a cabeça, sim. As nossas respostas são muito monossilábicas, sim, não. Mas por ordem de quem? Por ordem das perguntas que nós fizemos ao outro, a esse outro. Nós deveríamos fazer perguntas que levassem o outro a pensar. De que maneira você poderia descrever esse aspecto assim, assim, assim? O que você acha disso? Qual o teu posicionamento a esse respeito? Por que você pensa desse jeito? Que outra sugestão você poderia dar? Isso faz com que o outro raciocine. Mas aí vocês podem dizer, mas Fernando, eu não tenho tempo para isso. Eu estava fazendo uma palestra agora há pouco numa empresa e quando eu falei que nós deveríamos fazer perguntas que levassem o nosso subordinado, seja ele qual esfera for da hierarquia, que levassem o outro a refletir, dizer, mas eu não tenho tempo para isso. Mas eu trago uma estatística que diz isso mesmo. Poucos de nós, poucos gerentes, quase zero, nossos executivos, nós gastamos menos de 1 hora por mês discutindo estratégia com os nossos subordinados. Aí tu queres que a área estratégica trabalhe bem? Se nós não conversamos com os nossos subordinados sobre isso, parece que nós gestores, nós executivos, guardamos as 7 chaves, o segredo da Guaraná. O segredo da estratégia. Ué, e a comunicação não é parte da estratégia? E como é que fica a comunicação desse negócio? Não soube não. Não fica. Né? Ou fica, né? Sem comunicação, né? Sem comunicação. Né? Mas a gente chegava um pouco. Coach é palavra francesa, originária mesmo francesa, era carruagem. Depois, o cocheiro levava alguém de um lugar para o outro. Então, as áreas acadêmicas, o esporte pegou isso, já que leva de uma área para outra, leva de uma pessoa sem competência para uma pessoa com competência. A área acadêmica, o marketing, pegou isso e trabalhou o coach como um desenvolvedor de habilidades técnicas. Nós não vemos vida pregressa, porque aí fica com psiquiatra, psicoterapeuta, etc. Não vemos só vida futura, porque nós não fizemos um curso de tarologia, ciganologia, alguma coisa desse tipo. Nós trabalhamos com as coisas atuais e o que essa pessoa gostaria lá para frente. Né? Eu acho que eu estou meio complicado com esse meu... Sobe, vai. Aí, antes. Isso. Agora, toca para frente. Mais um. Coach é a preparação de pessoas. Transmite conhecimentos, habilidades técnicas. E o presidente do IBC, ele disse que coach consiste no desenvolvimento de habilidades individuais, habilidade de cada um. Cada um de nós deveríamos ter um coach. Coach é desenvolvimento específico. Coach é diálogo individual.
Nós não podemos fazer coach com essa turma toda. Aliás, a qual eu agradeço e fico muito lisonjeado com a presença de todos. Ele auxilia no entendimento e conscientização de pontos fortes e pontos de melhoria. Quem de nós gostaria de receber que nós estamos fracos? Então nós falamos pontos de melhoria. Mas nós deveríamos trabalhar os pontos fortes. E nossos pais nos colocam, nós estamos ruins em matemática, e nossos pais gastam uma fortuna, e ainda nós levamos uma surra por não sabermos estudar matemática. Porque é o nosso ponto fraco. E temos que desenvolver isso. Eu sei que até que tem. Mas deveríamos ter maior investimento nos nossos pontos fortes. Nossos pontos fortes deveriam ser muito mais explorados do que os nossos pontos fracos. Porque o que é que acontece com nossa cabeça? Isso é PNL, programação neurolinguística. A gente fica triste, chateado, magoado, porque eu não sei matemática. Não sei física quântica. Aliás, nem quero saber. Não sei física quântica e meus pais me mandam estudar física quântica. Quando eu sou ótimo em português, sou ótimo em português, em gramática. E nossos pais ou nossos parentes não nos desenvolvem mais naquilo que eu sou bom. Procura desenvolver as coisas onde eu estou ruim. Não deveria ser assim. O coach leva-nos à tomada de consciência. Potencializa o que eu tenho de melhor. Vocês viram no filminho? O coach desenvolve aquilo que você tem de mais importante dentro de você. A tua força é que tem que ser desenvolvida, não as coisas ruins, né? Claro que nós temos que trabalhar a mudança, mas isso é uma mudança muito grande. Mudança de cultura na empresa é uma mudança tão forte que muitas vezes as nossas empresas não resistem a essas mudanças. E nós, lá vem eu novamente falar sobre a nossa cultura do conformismo. Nós não admitimos que os teus valores se sobressaiam perante os meus. E aí nós entramos em conflitos. Só que nós temos que fazer uma transformação fantástica. O coach tem uma ferramenta fabulosa chamada ferramenta Adapta, que é a análise, diagnóstico. Você entra em acordo, o P de planejamento, o T de transformação. Você tem que transformar a sua cabeça para aquilo que você gostaria de fazer. E a ação em si, a ferramenta Adapta. Tenho medo de passar isso aqui. Isso é uma grande oportunidade para a gente, mexer na nossa cabeça sobre isso. Diz que na Grécia Antiga existia uma loira, os cabelos tipo rabo de cavalo, né? Bem grande, chegava aqui, assim, nas costas, né? Mas totalmente careca. E quem pegasse os cabelos pretos daquela mulher, os cabelos loiros, tanto faz, você receberia um prêmio por aquilo. Mas os cabelos eram tão escorregadios que você não conseguia segurar. Moral da história, justamente porque era a deusa da oportunidade. A oportunidade que aparece na vida da gente é tão rápida que você não consegue segurar. Você tem que estar pelo menos um pouco preparado para aquela oportunidade. Talvez essa seja aqui uma boa oportunidade para vocês enfrentarem mais um desafio na vida, que é uma melhor especialização em business school dos melhores do país. O mercado é altamente competitivo. Tão competitivo que vocês estão aqui tentando mexer com algo na cabecinha da gente para a gente melhorar um pouco. Quando eu disse a vocês que eu trouxe algumas pessoas mais conhecidas para me aplaudirem ao final, eu trouxe minha mulher, que ela bom, eu imagino que ela vai bater palma. Se ninguém bater, ela bate palma. Competitivo, você vai para um show de Ivete Sangalo, se você tirar o pé, vem outro ali, você não bota mais o pé no mesmo lugar. Você vai para o Galo da Madrugada, passa o bloco, você não vai para o mesmo lugar. Não tem quem faça você voltar para o mesmo lugar. Altamente competitivo. As empresas são a mesma coisa. E nós estamos nesse mercado. Nós temos forçosamente que melhorar nossas competências.
para se sobressair de alguém. Porque você fala inglês, eu falo inglês. Mas eu falo inglês e ela fala inglês e espanhol. Mas o professor Caio Pepe já fala mandarim. Então, você tem que ter diferenciais. E inovar. Hoje, só se sobrevive no mercado quem inova. Essa coisa da gente estar feito aquelas que a gente chamava no passado vaquinha de presépio, só fica com a cabeça balançando para frente e para trás, não adianta de nada. O mercado exige inovação. A tecnologia está aí exigindo cada dia mais inovação da gente. Veloz, tanto é que você compra um celular e hoje você diz que aquele celular é maravilhoso, você até apresenta, assim, e todo mundo olha aquilo com avidez. 4 meses depois, você pode deixar na mesa de um bar que pode ir no toalete, esquecer na mesa, quando voltar não tem, ele está lá com mais um. Porque ninguém quer mais aquilo. Já está ultrapassado. E mutante, né? Porque a coisa muda, né? E a tecnologia é nova, porque você vê e-mail tem 25 anos. A web tem 25 anos, não é uma coisa nova. Então exige de nós evolução, inovação. Quem não se lembra ainda das fitas cassetes, que aquilo foi uma coisa desbravadora, totalmente inovadora. Aliás, foi causadora, as fitas cassetes foram causadoras de vários conflitos conjugais. Porque aquilo enroscava, e quando você olhava para o carro, o Roberto Carlos estava cantando, daí, você olhava assim para dentro do carro, saía aquela fitinha. E você ainda reclamava com a mulher. Tá vendo? Foi você quem fez aquilo, né? Você não olhou para aquela fita que estava desenrolada ali. Então aquilo era uma questão de briga, mas só tinha um problema, que você teria que refazer aquela fita. E só existia uma única ferramenta de rebobinamento da fita cassete. Caneta. Era a caneta Bic sextavada. Eu acho que através daquilo surgiu as outras questões da adversidade, porque as pessoas pegavam a canetinha e já fazia assim, né? Quer dizer, rodar a fita e a perna para dentro, talvez identificou hoje as adversidades, né? Mas só para brincar um pouco. Mas do lado de cá tem as emoções. Não tem nada a ver com Roberto Carlos, mas nós temos as emoções. Você acha, então a gente diz, olha, a partir do momento, minha filha, que você entrar aqui, seus problemas acabaram. Isso não é Organizações Tabajara. Você tem que entrar, porque você é uma só, você é a única no mundo. Você é diferente de 7 bilhões e quase 500 milhões de habitantes. Você tem as suas próprias emoções e eu devo entender as suas emoções. Você tem um lado físico. Você trabalha os 2 expedientes, de noite ainda está aqui assistindo uma palestra, chega em casa de 11 horas, ainda vai ver e-mail, ainda vai ler um livro. Você fica esgotado fisicamente. E nós devemos entender. Por outro lado, nós precisamos das competências, porque para atuar nesse mercado nós precisamos ser competentes. Mas tem um negativismo. Isso não vai dar certo. Já sabia que essa menina ia errar. Eu sabia, eu olhei de cara, meu feeling já disse, esse funcionário não passa 3 meses na minha empresa. E esse funcionário ainda vai perguntar, como é que é a cultura aqui? Aqui é uma droga. Aqui o salário é esse mesmo. Isso é um negativismo. Mas nós não somos muito culpados pelo negativismo, não. Porque lá em Ribeiro dizia que tinha um estudo que de 0 a 2 anos nós recebemos em média 100 mil nãos. Juninho aí não. Não, papai não quer não. Vai falar com sua mãe, mamãe quer não. E às vezes a gente diz o não brincando, né? Não. Só aí eu já disse uns 3. Se você multiplicar isso por segundo, por minuto, por hora e por 24 meses, vai dar 100 mil nãos. Tu queres conviver. E aí para a gente dar o troco, a gente não sabe dizer mais não. Porque nós, quando fazemos um teste de competência, um mapeamento de competência, um mapeamento de liderança, dá sempre, nós gostamos de ajudar o outro.
Nós fazemos, olha, dá pra gente, eu sair mais cedo hoje? Ah, vai, não tem problema não. Olha, amanhã eu vou ter dor de cabeça, eu gostaria de chegar mais tarde. Mas estou pensando no dia 18, gripar. Não tem problema não, chega mais tarde. Nós vivemos num mundo assim, nós não sabemos dizer mais sim, nós não sabemos dizer mais não, precisamos reaprender essas coisas. O Rancaran diz que pesquisas mostram que um executivo passa por mais de 20 adversidades diárias. E como lidar com esse negócio? Nós somos os culpados. 90% das empresas falham quando implementam estratégia. Por quê? Porque barreira humana, 25% dos gerentes alinham planos com a ação estratégica. Às vezes a estratégia está lá tão linda, bem definida, mas e o plano para aquilo? O Rancaran, que é o pai da execução, ele diz que planejar é lindo, maravilhoso. Mas a execução aí é que complica. 60% das organizações não associam orçamento à estratégia. Esse é o mais complicador também, porque tudo que nós fazemos, nós precisamos de dinheiro. Tem uma brincadeirinha para mostrar a vocês aqui. 5% dos funcionários entendem estratégia, talvez por culpa nossa mesmo, gestores. Mas eu faço até uma pergunta para vocês. Aquele que responder em 5 segundos, eu vou dar o ok agora. Aquele que disser de cor, bem bonitinho, visão, missão e valores da empresa que trabalha, ganha um brinde do SEDEP. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou o tempo. Ninguém levantou a mão. Eu fui rápido porque o brinde que eu tenho é pouco. Mas veja, qual é a brincadeira disso? Mas pode levantar a mão, até por brincadeira mesmo. Pode levantar a mão quem sabe visão, missão e valores da empresa que trabalha. Esse microfone aí, toda vez faz isso. Dá para ouvir lá atrás? 5% dos funcionários não entendem estratégia. Mas a culpa não é deles, não. A culpa é nossa. E nós não passamos para eles na integração visão, missão, valores. E aí depois, sabe por que visão, missão e valores não dá nada? Ninguém dá valor aos valores da empresa. Ninguém dá valor à visão da empresa. Ninguém acredita na missão da empresa. E nós, executivos, passamos, às vezes, semanas e semanas, porque há uma culpa. Né? Só ficam aqueles que têm o dom. Aqueles respiram não mais oxigênio. Aqueles respiram gás hélio. Os gases mais nobres, então eles se fecham e constroem a visão tão magnânima da empresa. E você que é funcionário, gerência média, não participa da coisa, e por que não participou? O planejamento estratégico deveria ser trabalhado por pessoas até do nível mais baixo, para trazer informações. E nós não sabemos fazer isso. Eu era coordenador de uma faculdade, e eu estava para saber quantos alunos caberia numa sala e tal. Eu não tinha essa noção, porque eu não sou técnico, eu tenho habilidade conceitual. Chama fulano, que é o rapaz que vai na sala, conta as cadeiras. Chama fulano. E aí a própria diretora geral disse mais, vamos fazer isso. Chamar fulano para uma reunião nossa, porque nós somos respiradores não a ideia de e quando esse rapaz chegou, quebrei alguma coisa, eu serei demitido. Branco, pálido, as mãos para trás, os pés juntos, cabeça. Gosta disso aí? Quantas cadeiras cabem na sala 14? Ou precisamos de
agrupar 50 alunos, qual sala? Sala 18, sala 14, sala 22. Mas ele é quem sabe, ele é que é o técnico, não sou eu. Ou caberia a nós, gestores, termos uma planilha de quantos alunos estão em sala. E nós gastamos, meus amigos, já que ninguém respondeu, a questão de valores, eu tenho os fica para o palestrante. É só brincadeira. E nós gastamos menos de 1 hora por mês discutindo estratégia. Aí como você quer que essa coisa ande, como é que você quer que os nossos funcionários entendam a vida organizacional? Porque o alinhamento estratégico depende da cultura, valores, visão, missão e estratégia. E os gaps de que necessitamos? Que gaps nós encontramos para trabalhar? Né? Precisamos, agora vem outro, como ponto de partida para o coaching, cultura, entender cultura, valores, visão, missão, estratégia, dentro de nós mesmos, quanto à nossa vida em sociedade, tudo que foca um outro, como eu falei, este outro, para mim, embora seja o amor da minha vida, mas é sociedade, é outra relação. É outra relação. E tem o eu tenho que trabalhar o eu tenho que ter os meus momentos de minha vida profissional, carreira, o que é que eu quero ser na vida. Tu passas para mim, professor, por favor? O Rancaran, ele diz que nós temos que conhecer o negócio e sua operacionalidade. Temos que conhecer o negócio e as operações pelas quais aquilo é feito. Né? Porque se nós... E foi para o final, professor. Aqui eu já apresento o Senhor Jesus como solução para todos os nossos negócios. Pronto, professor, é isso aí. Aqui. Bom a gente trabalhar com o diretor, né? Tem. E fazendo-o de subordinado, né? Nós tiramos a forma, né? Passa o slide. Né? Para atingir nossos objetivos, nós precisamos entender isso aqui. E o coaching trabalha com, em primeiro lugar, valores. Depois vem a tua visão. Depois os teus compromissos. Porque visão é desejo, né? Ser visto como, ser entendido como. Missão são os compromissos, né? Para atingir aquela visão. E os valores, aqueles morais, éticos, religiosos, políticos, né? Que você tem para desbravar esse mundo. Dentro de sociedade, pessoal, profissional e carreira. Aí foi quando eu falei que tem que conhecer o negócio e a operacionalidade. Antigamente, os casamentos demoravam mais tempo. Porque você conhecia a namorada, passava 1, 2, 3 anos, ia para a Rua das Calçadas, Duque de Caxias, comprar uma camisa, eu vou comprar uma toalha, nisso passava. Eu acho que era a gente metida a besta, né? A gente passava esse tempo todo enrolando a sogra, o sogro, enrolando a moça, né? Mas você começava a conhecer o negócio, né? E hoje a coisa é diferente. Aí você passava domingos e mais domingos em casa da namorada, né? Você aprendia a fazer as coisas, né? Lavar prato, essas coisas. Você tinha um estágio demorado da coisa. Hoje você conhece a menina, já transcende, né? E eu amo você, eu não posso mais viver sem você, tenho que viver com você e eu também com você. Me falta ar. Este ar que me falta certamente é porque você não está ao meu lado. Né? Vamos morar juntos. Vamos morar juntos. Sogro, sogra, tio, primo, dá dinheiro. A gente faz uma lua de mel na Argentina, em qualquer lugar. Quando volta dos 7 dias, 5 dias que passa, vamos para o nosso apartamento. Quando chegamos lá, no dia seguinte, vamos tomar café.
Quem vai fazer café? Minha filha casou-se com um rapaz e ela, graças a Deus que ela casou-se com essa pessoa. Porque ela não sabe o tempo de fervura da água. E quando voltaram, foi a primeira briga. Porque quem vai fazer o café? Eu não vou. Vai você. Vai você. Vai você. Primeira briga, porque difere dos valores. Então, nós temos que conhecer o negócio de sua operacionalidade. Temos que ter motivação. E motivação é só nossa. Ninguém me motiva. Até a linguagem de Facebook, né? Nós cutucamos. Né? Eu estimulo você. Né? Cutucamos para você se motivar. Porque motivação é própria de cada um. Né? Vem do estudo do comportamento, né? Que é a etologia. Vem do estudo do comportamento que influencia isso. Influencia teu querer. Porque a atitude é em função do teu grau de motivação. Que a atitude não é ação, né? Eu sempre brigo com isso, mas a atitude não é ação. A atitude é uma predisposição cognitiva. Né? Você tem uma predisposição. O Peter Drucker bate muito nisso, acho que eu falarei mais na frente. Professor, the next, please. Diagnóstico. Se nós vamos entrar mais no curso, né? Mas nós temos gestores que têm a capacidade de diagnosticar uma situação. Não é de olho, não. Eu estou sabendo que você, aquela dali não faz mais nada. Aquele ali nunca mais fez isso, isso e isso. Não, isso não é cigano. Não é telepatia. Nós temos que ter a capacidade de diagnosticar. E uma das capacidades que nós deveríamos ter é de diagnosticar a nós mesmos. Em que você é forte? Em que você se olha no espelho e se beija? Já aplaudiu você? Roceane Pessoa. Já aplaudiu você? Mas já reclamou com você mesmo? Esse é o ideal. Que nós nos aplaudamos ou nós também nos critiquemos. Nós temos que ter essa capacidade de entender isso. Mas se nós temos essa capacidade, por que nós não temos de ver isso no outro também? Às vezes ele passa 2 anos, 3 anos, e não conhece o outro. Então nós teríamos que ter essa capacidade de diagnosticar as coisas. Aqui é interessante, viu? O Peter Drucker eu acho fantástico. Ele diz que se você conseguir responder tudo isso, tu tens a glória do Senhor. Porque qual é a nossa visão? O que é que tu queres ser quando crescer? Aliás, nossos pais faziam muito bem isso, né? A gente aqui dizia, quero ser professor do SEDEP, pelo amor de Deus, faço não. Né? Quero ser diretor-geral do SEDEP. Bom, até que vai, né? Qual é a nossa missão? O que é que você tem para fazer aqui? Trabalhar, se esforçar, conquistar, conseguir. Né? Quais teus valores? Quem é o teu público? Quando eu vim para cá, eu procurei saber da área comercial, quem era o público, para a gente conversar um pouco no nível exato, né? O que o nosso público considera valioso. Porque nesse negócio aqui de quem é o nosso público, a gente tem que ter uma ferramenta importantíssima, que é a comunicação. A comunicação tem que chegar exatamente no ouvinte. Porque premissas básicas, regras básicas da comunicação, é claro, sucinto e convincente. Claro, sucinto e convincente. A comunicação tem que ser clara. A comunicação tem que ser sucinta para um melhor entendimento. Não precisa ser um jornal. Ele tem que ser convincente. O que eu disser, você tem que se convencer que aquilo é verdade. Pernambucano, o brasileiro sempre brinca muito com o português, né? Português. E nós, pernambucanos, às vezes brincamos um pouco com o paraibano conosco, né? E para que eu tire a forra novamente, diz que um capitão, um coronel do Exército chegou no Rio de Janeiro, aliás, chegou na Paraíba, e foi comandar a tropa. E soldados deste Exército Nacional Brasileiro, que tanto nos honra, gostaria que todos uníssonos
declinassem sobre o hino nacional brasileiro. Um jogando porrinha, o outro jogando baralho, o outro cantando música de Roberto Carlos, o outro cantando qualquer coisa. Ele de novo. Soldados deste Exército Nacional Brasileiro que tanto nos honra, declinem todos uníssonos o hino nacional brasileiro. O cabo, sargento, alguma coisa assim. Esse coronel deixa eu assumir. Por favor. Tenha a cátedra da palavra. Soldadinho da Paraíba, durim, durim, todo mundo cantando virundum, o virundum piranga e mas por que isso, gente? Porque a comunicação foi clara, sucinta e convincente. A comunicação chegou até onde eu gostaria de ouvir. Lula, que no interior do Ceará, ele disse também. Eu disse a Bush, bicho, não é assim não, neguinho. Mas eu entendi que eu sou um cidadão do interior do Ceará, eu entendi o que ele quis dizer, é o presidente dos Estados Unidos. Então nós temos que ter a capacidade de nos comunicar igual com que o outro pode entender. Isso aqui é interessante. Que resultados temos produzido? E o que queremos produzir. Porque às vezes a gente passa, agora que estava chovendo hoje à tarde, leva um banho no carro e com raiva a gente dá um tiro e já mata o motorista. Mas esse é o resultado que nós gostaríamos. Então, o Kenneth Blunt, ele disse que quando eu paro, eu vou mais longe. Porque você reflete. Será que era o resultado que eu queria produzir, era a morte daquele outro? Não. Será que é uma briga conjugal que eu quero construir? Simplesmente por um ciúme bobo? Não. O coach vai muito com área conjugal também. Será que é nós temos um erro? E talvez o coach melhore isso de vocês. E nós, né? Nós agimos, atuamos 70% de emoção. 30% apenas é de razão. Deveríamos inverter essa pirâmide para termos 70% de razão. Aqui, nós saberíamos descrever exatamente o que queríamos produzir de resultado. Se nós invertêssemos, sendo 70% racional, 30% de emoção. E qual é o nosso plano? Quer dizer, se nós respondêssemos tudo isso, nós estaríamos bem lá na frente do que já estamos. Para entender isso, nós, sejamos executivos ou não, temos que ler cenários. Essa coisa que o coach tem, de usar a ferramenta coach para te delinear, não. Você é quem se delineia. Mas tem uma coisinha aí nesse negócio chamado cenário. Você não pode, de repente você quer estar em casa, passar o resto de sua vida sem fazer mais nada, isso é o que você gostaria de ter. Mas o cenário não te dá isso, a não ser que tu tiraste na loteria, outro já hoje está bem financeiramente. Tá? Mas você tem que ler cenário. Cenário exige de você algo que você tem que fazer. Cenário hoje, uma das exigências do mercado é ter pessoas competentes. Mas nós não desenvolvemos. E queremos pessoas competentes. E erramos por isso. Porque o nosso turnover a cada dia cresce mais. E por que cresce? Porque nós não fazemos nada de leitura de cenário, nem dos pontos, nem do ambiente interno, nem do ambiente externo. Porque as ameaças estão aí. Né? Hoje, o funcionário com 30 anos, ele já teve, em média, segundo estatísticas, 30 anos, 9 empregos. 9 empregos. É diferente da minha geração, né? Baby boomers, né? Geração bebê. Imagina eu, geração bebê.
A geração bebê, ele era mais arraigado a conceitos, né? Demorava mais tempo nas empresas. Hoje, as empresas estão loucas porque com 30 anos você já teve 9 empregos. A média é essa. Poucas pessoas com 30 anos tiveram 2, 3 empregos. E nós ainda estamos enfrentando outro problema. Porque a geração bem mais nova, nós estamos enfrentando o problema da comunicação dentro das empresas. Porque hoje você não passa um e-mail, né? Prezado diretor, senhor Caio, estamos enviando planilha 4B, referente ao semestre anterior, qual esboça. Não, você bota beleza, BLZ. Você é VC. Muito é MT. Um colega meu, o pai mandou um... Ah, pai, eu mando para você por e-mail, por mensagem. Ele mandou a mensagem, beleza. BLZ. E o pai ligou de novo. O que foi isso que você mandou, meu filho, para mim? O que quer dizer esse negócio? Porque não se sabe. Então as empresas estão tentando montar algo que isso seja resolvido. O problema da comunicação. Aliás, vai ser, vamos supor que o mais novo, mais velho aqui seja eu, com 61 anos, meus tataranetos ainda não trabalharão numa empresa 100% comunicativa. 100% de comunicação. Trabalharão sim, se elas inverterem a pirâmide, trabalharem com razão, trabalharem fazendo avaliações de desempenho, enxergando o outro dentro dos valores que esse outro tem para com a empresa e a empresa tem os valores para com este funcionário. Se tiver isso, nós vamos ver amanhã. Porém, amanhã só o resultado de hoje do Esporte Santa Cruz. Esse é o trabalho que nós temos por obrigação de fazer quando aplicamos coach com as pessoas. Vida em sociedade, pessoal e profissional carreira. Por favor, professor. Alguns ditames acadêmicos, para a gente se inteirar um pouco dentro disso, são autores americanos, Parrique Venkata Suara. Eles dizem que o coach trabalha com você para você sair da dependência, da ignorância à compreensão. Claro, do superficial para emprego de mais profundidade, né? Entendimento melhor de você. Por favor, professor. Facilita em você a descoberta. Você descobrir teus valores, tua força, aquilo que te impulsiona para o sucesso. Isso tudo entra diagnóstico nesse caso. O coach encoraja você a fazer o que for necessário para você atingir seus objetivos. Essa coisa que líder tem de dizer, eu ensino muito, eu ajudo muito Elaine, ajudo muito ela. Eu digo como ela tem que fazer, o que fazer, eu ajudo. Não, isso não é ajuda, isso é orientação. Então, a gente tem que começar a separar. Os que forem fazer o curso, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Se não mostrar, eu não estou fazendo coaching. Melhor compreensão do cenário, porque a gente tem que olhar cenário. Romeu e Julieta morreram, e eu não sei nem se existiu. Então, a gente não pode estar pensando nessa coisa. A gente tem que trabalhar com cenário real. Trabalhar com essa vivência que nós temos hoje, esse mundo ingrato, mundo cão. E as empresas vivem e visualizam, e certamente que tem toda a efetividade no que elas pensam, elas querem resultado. Né? Seus 2 olhos, que não são verdes, né? São 2 cifras. E tem que ser visto assim mesmo. Mas os nossos empresários esquecem que antes de olhar para as cifras, Peter Drucker já dizia que nós temos que resultado queremos produzir. E o que o nosso público considera valioso. Né? As perguntas, ele diz aqui, interessante, nesse coaching consultivo, né? Ajuda o outro a encontrar respostas. Mas eu ajudo o outro a encontrar respostas se eu fizer perguntas que levem você à reflexão. O que você pensa disso? Discorre para mim sobre esse teu pensamento. O que é que você pensa em fazer com isso?
Também não vamos enlouquecer. Né? Também não só vamos fazer esse tipo de perguntas que levem à reflexão. O beijo, às vezes, a namorada diz, que beijo gostoso, meu amor. Aí você diz, espera aí, discorre um pouco sobre o que é gostoso para você. Qual o teu pensamento a esse respeito? O que quer dizer um beijo para você? Aí acontecem as brigas que acontecem normalmente. Né? Mas, falar em briga, nós falamos muito que DR é briga. DR não é briga. Discutir relação não deveria ser a essência da briga. Né? A DR deveria ser a conversa natural de uma organização a dois. Deveria ser. Até hoje que eu convivo bem, graças a Deus. Mas depois que eu me entendi dessas coisas. Né? Discutir relação é ideal. Agora, discutir relação, não a briga. Né? Com perguntas reflexivas. Relacionamento, confiança, respeito. Eu fazendo coach com você, no mínimo eu tenho que ser ético. No mínimo. Né? O lado do sigilo tem que existir. E eu tenho que fazer com que o meu coach, que é o treinando, né? Coach sou eu, coaching é a ferramenta, coach é o cliente. Né? Sair da zona de conforto. Foi feita uma experiência com sapo. Isso foi verdade, mas não façam em casa. Tá? Nem quando nós formos fazer a nossa parte lúdica, brincar com animaizinhos, não vamos matar sapinhos. Mas pegou-se um balde de água, fria, gostosa, e jogou um sapinho lá dentro.